Fica no Noeli, Bárbara, Cíntia, Lei, Felipe. Turma, eu estou deixando gravado para que as pessoas possam depois assistir, porque é difícil as pessoas terem o tempo para poder vir no horário que a gente marca, eu também coloquei em cima da hora. Mas qual é a ideia aqui? É mostrar para vocês, apresentar para vocês como que funciona o protocolo AMAR-D. Tem todas as informações, eu coloquei lá no início, que é a parte da alimentação, tem um checklist, mas eu sei que quando chega no grupo, as pessoas não acompanham o que está ali, porque é muita informação, são vários grupos que a gente tem e acaba se perdendo. E o que eu quero mostrar para vocês com esse protocolo? No momento que a gente acorda, do momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente tem um programa já instalado no nosso cérebro. E como que eu vou desinstalar, como que eu vou configurar essas informações? Fazendo o protocolo. O AMAR-D é o acordar, é o movimentar, alimentar, dormir e respirar. Respirar e dormir, AMAR-D, né? Respirar e dormir. A forma como vocês vão acordar vai ser diferente da que vocês fazem hoje. Por quê? A gente vai ativar o nosso córtex pré-frontal. Ele que é responsável pelas boas decisões. Hoje, a gente vive num mundo acelerado que talvez a gente não consiga parar para olhar para a gente. É muito simples quando eu tenho uma receita pronta. Eu vou seguir um protocolo de uma alimentação, o protocolo de um médico. Você tem que tomar remédio 8 horas, meio-dia e meia-noite. Isso a gente já está configurado para fazer. Agora, quando eu saio da minha bolha, fica mais difícil. Então, quando eu falo, vamos acordar fazendo uma respiração, fazendo um alongamento, e isso não tem nada a ver com o treino que vocês já fazem. Isso é uma maneira de ativar o nosso sistema para a gente preparar o nosso corpo para o dia a dia. Eu trouxe até aqui para vocês sobre o governo mental. Como que nós vamos ativar esse governo mental? Vou abrir aqui de novo. Vocês têm um hábito, por exemplo, acordei, peguei o celular, ou às vezes tem gente que já vai preparar o café da manhã.
E como que eu vou fazer esse processo? Primeiro minuto do dia, assim que eu... Deixa eu abrir aqui, que aí vai ficar melhor para vocês entenderem o que eu estou falando. E quando a gente acorda, como que o nosso sistema ele está programado? Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Está aqui, governo mental absoluto, certo? Quando a gente fala dessa maneira de como acordar, o nosso cérebro ele está programado com uma rotina. Então, quando eu falo de quebrar o ciclo, porque o nosso cérebro ele está acostumado a nos sabotar, é onde vem a jogada e a virada de chave desse protocolo AMAR-D, porque a gente vai assumir totalmente o controle e a gente vai criar uma nova realidade para o nosso dia. Hoje, quando a gente para olhar para a gente, quem é que está governando vocês? Vocês estão sendo escravo? Quando vocês estão olhando a tela, escravo e governante? Está dando para visualizar? A minha está o governo mental absoluto. Ah, então não está passando. Peraí. Não, eu estou na parte do escravo e governante. É porque ele não está como apresentação, ele está no Word. Tá, depois eu vou mandar para vocês essa apresentação, mas o bom seria deixar aqui, mas não está passando. Por quê? Quando a gente acorda, tem alguém que está governando a gente. Hoje, nós somos governados pela ansiedade, pelo medo, pela dúvida, depressão, pelos vícios e por aquilo que a gente escuta do outro. A gente hoje está vivendo num mundo anestesiado. A gente não tem o governo mental da nossa vida. A gente é governado por aquilo que a gente escuta. Então, assim que eu acordo, quem está sendo governante? Nesse momento aqui, ninguém. A gente está sendo escravo das nossas ações. Porque quando eu acordo e eu já vou para o celular, eu estou sendo escravo. Quando eu acordo e já vou para um alimento, eu estou sendo escravo. Quando eu acordo e decido ficar no sofá, cansado, pensando, ai meu Deus, mais um dia, eu não estou no governo mental. E é isso que a gente vai trabalhar nesse grupo do transbordo. Não é sobre alimentação. Já tem gente, eu quero a receita, eu quero a dieta. Primeiro é governar quem está governando a gente. Eu preciso ser governante da minha vida.
E quando eu me torno governante, eu tenho uma consciência ativa e clara do que eu vou fazer com o meu dia. Então, eu saio de anestesiado para embaixador da mente. Então, a maior batalha que a gente tem não é no mundo físico, é nessa disputa de quem vai governar o nosso subconsciente. Quem está no trono? É o escravo ou é o governante? E eu acredito que aqui todo mundo quer governar. A gente não quer ser escravo do nosso medo, das nossas dúvidas, da procrastinação, do vício. Está todo mundo acompanhando? Sim, Sim, tá ok. Quem aqui é governante e quem aqui é escravo? Só para eu entender. eu sou escravo. Acho que eu também sou escravo. É isso aí. Tem E que aí mudar foi o isso que eu aí. coloquei lá no grupo. Na verdade, eu coloquei, acho que foi na segunda. Eu só consigo mudar um hábito, eu só consigo mudar um comportamento a partir do momento que eu percebo isso. Porque se eu entendo que está tudo bem, por que eu vou ao médico? Porque eu estou doente? Tem algo que não está funcionando bem. Então, eu vou ao médico para tomar aquele remédio e curar, né? É um paliativo, porque o remédio não vai na causa raiz. Então, mas você tomou essa decisão. Agora, se está tudo bem comigo, se eu estou acordando disposta, se eu estou dormindo bem, se eu estou me alimentando bem, se eu estou treinando, não é sobre treino. Como que eu vou mudar? Pelo menos vocês já estão com essa consciência de quem realmente está governando e de quem está sendo escravo. E agora, quando a gente fala desse acordar, como seria o acordar do protocolo? Acordei. O ideal já seria a gente nem dormir com o celular no quarto. Ou, se a gente dormir, que ele fique fora da cama. Que você deixe ele embaixo, numa mesinha, mas nunca na sua cama, por causa da radiofrequência. Então, o primeiro trabalho que nós teríamos seria tentar não, acordar sem o celular, com um despertador. Aquele despertador antigo mesmo. Beleza. Se não der, tenta desligar pelo menos o Wi-Fi, porque também tem a radiofrequência e isso afeta no nosso sono. Nós temos, que aí não estou conseguindo compartilhar, são 4 frequências que a gente tem cerebral. Ah, Andréia, para que eu quero saber isso? Porque se vocês não souberem disso, vocês não vão fazer o protocolo. Nós temos a nossa frequência, que é essa radiofrequência que eu estou falando, é beta, alfa, teta, delta e gama. É na teta que acontece tudo. São 20 minutos antes de dormir e 20 minutos ao acordar. Gente, 20 minutos não é nada para um dia que tem 1.440 minutos. Então, se a gente ajustar esses são 40 minutos, 20 ao acordar e 20 ao dormir, a gente já vai estar trabalhando essa frequência cerebral. Porque é ela que ativa o nosso subconsciente. E é ela que traz o perigo para a gente não governar, para a gente não ser governante da nossa mente. Todos os dias, quando a gente acorda como? Droga, né? Tá pesado. E durante esses 20 minutos, até vocês, quem treina aqui sabe, Lúcia está aí, não me deixa mentir, que a Luciana vem às 7.
até a gente pegar no tranco, gente, é 6h40. O treino está quase acabando e a turma ainda não são todos, né? Mas ainda não ativou. Por quê? Essa frequência de alguns já estão mais ativadas e outros não, e está tudo bem. E é por isso que a gente está aqui para treinar o nosso cérebro. Então, esses 20 minutos é onde o nosso software está rodando. O código está em aberto, porque eu acabei de acordar. E aí é onde vai entrar a nossa diferença, a nossa dinâmica. Eu acordei, de preferência, sem o despertador, pelo menos 30 minutos antes, para mim. Eu saio de casa às 6 da manhã, então eu vou acordar umas 5h15, 5h20, para ter esses 15 minutos comigo. Acordei com o despertador, sem celular, sem nada. Primeiro contato que eu vou ter é com a água gelada. E eu não estou falando aqui para vocês tomarem banho gelado, mas que vocês acordem e pelo menos joguem um pouco de água gelada, ou até mesmo abrir para poder deixar essa água cair no seu rosto, na bica mesmo. Tem gente que coloca uma bacia com a água gelada da geladeira e põe o rosto. Isso não é brincadeira, isso é científico, porque vai ativar essa frequência teta que eu estou falando com vocês. E ela acorda grog, e é onde a gente vai ativar. Eu acordei, tive esse primeiro contato com a água gelada, não pode ser morna, gelada. Eu já dei uma informação para o meu sistema, quem está governando. Fiz isso, tomei a minha aguinha, pode ser água comum, de preferência, uma aguinha com vinagre de maçã, uma aguinha com sal, só que tem que ser o sal marinho. Isso tudo eu vou colocar lá dentro. Já ativei um outro comando. Eu não vou colocar a gente para fazer aquela respiração que quem já me conhece sabe que eu faço, que leva aí 6 minutos respirando. Eu não vou colocar isso, porque eu sei que o nosso tempo ele é corrido. Mas, pelo menos, eu vou pedir que vocês levantem, coloquem a mãozinha na cintura e vocês vão fazer 10 respirações. 10 só, mais nada. Olha o comando. Acordei com o despertador. Tem gente que vai ao banheiro, tá tudo bem. Tomei a minha aguinha, estou fazendo a minha posição, respirei 10 vezes e eu vou fazer a declaração do meu dia. Qualquer coisa que vocês fizerem. Inclusive, eu indico também aqui, ó, o livrinho 700 Narrativas Poderosas. Um exemplo, a minha narrativa de hoje. Eu sou a maior criação de Deus. Eu sou grata a Deus pela minha vida. Eu me sinto amado. Eu confio em Deus. Eu estou cheia de posição aqui. Eu sou cheia do Espírito Santo. Eu brilho o brilho de Deus. Eu sinto o que vocês quiserem, Senhor, obrigada por esse dia. Hoje vai ser um dia incrível. Eu sou grata por esse despertar, eu sou grata por esse amanhecer, eu sou grata pelo meu respirar, eu sou grata pela minha vida, eu sou grata pela minha família, eu sou grata pela família que eu construí. Vocês têm uma infinidade para vocês falarem. Aí cada um vai encontrar o seu declarar. Fiz isso. O que eu vou fazer? Vocês vão escolher. Pode fazer um alongamento ou só 10 agachamentos, 20 agachamentos. Ativou o dia. Melhor ainda se você tiver um tempo, fazer uma leitura. Ler um versículo, um livro, pelo menos um parágrafo. Mas você olha a diferença de você acordar dessa maneira. Só que falando isso para vocês vão falar, mas é porque você não tem a minha rotina. Eu só estou pedindo que vocês acordem 15 minutinhos antes, até 10.
do que vocês estão acostumadas. É aquilo que eu estou falando. Se eu acordo a Bárbara que está aí, a Bárbara acorda 4h30, acorda 4h15, acorda 4h20, você vai ter 10 minutos, às vezes até 5, para fazer esse protocolo. E ali vocês já ativaram a manhã de vocês. E aí agora eu pergunto para vocês, pode mentalizar esse acordar, como vocês acham que vocês estariam amanhã acordando dessa maneira? Fala aí para mim. O quê? Como que vocês... Imagina, já mentaliza vocês acordando dessa maneira. Como você, e mentaliza como vocês acordam hoje. A gente está fazendo, a gente tem 2 comportamentos. Como vocês acordam e como a gente vai passar a acordar dentro desse protocolo. Como vocês acham que seria o dia de vocês acordando dessa maneira que eu descrevi aqui? Com certeza seria melhor, né? Porque eu só falo atrasado, já vou no trampo. Ai, tem que me organizar. É isso. Acho que a preguiça vai ficar de lado. Oi? A preguiça vai ficar de lado. A gente vai esquecer da preguiça e já vai estar mais disposta. Porque aí vocês saem daquela posição de escravo e vão para a posição de governo. Eu acordo assim todos os dias. Porque eu entendi, e isso também, gente, não é achismo, isso é científico. Já foi comprovado que a forma, esses 5 primeiros minutos do dia, ele vai fazer toda a diferença. Ah, André, mas eu acordo... Esquece o celular, mas eu preciso ligar a televisão para saber do trânsito. Você vai ligar depois de fazer isso. Agora é você e Deus. É o primeiro minuto do dia. Você está mudando o governo. Você está governando sobre a tua vida. E é onde a gente vai entrar naquela parte dos sistemas que eu falei para vocês, do beta, do teta, do alfa, que são conexões neurais que a gente tem dentro da gente e a gente não sabe como ativar. Tem gente que vai ativar com remédio, tem com Rivotril, com melatonina, com... Nem sei um remédio para acordar, eu acho que não sei, não. Então, esse seria o primeiro protocolo do acordar. Vai para o seu treino, vai para o seu trabalho, vai fazer aquilo que você tem que fazer, os seus compromissos. E acordar declarando sobre o seu dia, não é que a gente viva de uma maneira, uma psicologia positiva. Não. Se você acordar declarando sobre o seu dia, pode acontecer algo nele que você vai reagir de forma diferente, porque você já decidiu como vai ser o seu dia. Nada nem ninguém vai estragar o seu dia. Eu estava até conversando com a Bárbara agora. Ela falou, às vezes a gente quer sair do trabalho, a gente às vezes quer sair da nossa própria casa, às vezes a gente não está dando conta. Só que não é sobre o local, é sobre a gente. Porque quando eu vou para esse local, quem está indo? Não sou eu? Então, não é sobre o ambiente, é sobre você governar sobre todas as coisas. É você ter esse governo diante da situação. Se alguém falou algo, como que eu vou reagir frente a essa situação? Se eu acordei declarando sobre o meu dia, eu vou fazer daquele dia o melhor, porque eu não vou deixar interferências interferirem no meu dia a dia. Não vou deixar essa pessoa estragar o meu dia, se eu já acordei declarando sobre ele. E o que a gente faz? A gente dá o governo da nossa vida para o outro. Ah, mas é porque fulano, mas é porque ciclano, mas é porque meu marido, mas o meu filho. Não. Você precisa governar.
E o que acontece quando a gente acorda todos os dias sem agir dessa maneira que eu coloquei para vocês? Vocês, quando acordam, a gente está o quê? Está despertando, dá uma amnésia na nossa mente, assim que acorda. O que acontece? O nosso cérebro, ele já vai buscar o que aconteceu ontem, o que eu vou fazer no dia, aonde eu estou, quem eu sou. A gente não acorda meio desnorteado. Tanto que para os idosos a gente até fala, acorda, senta primeiro, respira, depois você levanta, porque se você levanta muito rápido, ela nem está aqui. Teve uma senhora que estava na outra aula, ela levantou e caiu. Eu acho que foi, não sei se foi o fêmur. Ela se acidentou e está acamada ao levantar. Então, eu preciso levantar com calma. A gente acorda desnorteada, a gente não sabe aonde a gente está. E aí, o que acontece? Eu acordei, o meu cérebro está buscando um arquivo, ele está rodando o que aconteceu ontem, como que vai ser o dia. E ele vai reforçar um trauma, ele vai reforçar uma dor, ele vai viver no passado. Olha como o nosso sistema acorda. Alguém já tinha pensado nisso? De como a gente acorda? Não, dessa maneira não. Olha o sistema. Eu despertei na amnésia, eu busco as informações do que aconteceu, do que vai acontecer, eu reforço aquilo que é mais pesado, por exemplo, ir para o treino, ai meu Deus, mais um dia, 6 horas da manhã, não acredito, ai, ontem não entreguei o trabalho, ele está reforçando uma dor, e ele vai para a repetição. Por isso que a gente acorda no celular, por isso que a gente acorda ligando a televisão, por isso que a gente acorda com fome, a gente já acorda naquele estado de sobrevivência. Ai, meu Deus! E aí a gente só vai repetindo o passado. A gente repete padrões. Ó, a Bárbara colocou aqui, sim, o primeiro pensamento que vem, olha, com, com que chegou à conclusão do que eu estava falando aqui, o trauma do dia anterior. E aí, se eu acordo dessa maneira que eu falei com vocês, olha eu dominando sobre esse trauma, dominando sobre esse cérebro, dominando sobre esse corpo. Não tem como, gente. Acordou, faz a tua respiração, declara sobre o teu dia, bebe a tua água, longe de celular, faz uma corridinha, um agachamento, um alongamento, que é até mais do que isso, mas quando a gente estiver no governo mental, aí a gente faz o processo todo, que dá 20 minutos o processo todo, que é a respiração com o alongamento, com o HIIT. Então, agora, nesse momento, seria só isso. Não é difícil, só que vocês têm que treinar, e vocês vão treinar conforme vocês fazem o treino. Conforme vocês dominam ali sobre o alimento, como vocês tomam o remédio. Então, vocês vão exercitar esse novo hábito. E quando eu venho para essa repetição, o que vai acontecer? Eu vou ter um futuro comprometido, porque eu estou vivendo no passado, eu despertei, eu busquei lá no arquivo o que aconteceu, eu reforcei o trauma, eu repeti o padrão e eu comprometi o meu futuro. Olha o círculo vicioso. Eu acordo todo dia com o celular, eu acordo todo dia fazendo besteira com o meu corpo, com a minha mente. Então, esse padrão é para a gente assumir a consciência do estado presente. Quando eu acordo, eu só tenho aquele agora, eu só tenho esse momento. Porque se eu for na rua e acontecer alguma coisa, acabou. Toda aquela projeção do futuro, aquele pensamento no passado. Meu Deus, acabou.
E por que que eu não posso acordar dessa maneira? Por que que eu não posso mudar essa conexão neural? Alguém aqui acha difícil acordar assim? Sinceridade. Eu não, eu acho fácil. É só praticar mesmo, que depois vira hábito. É isso aí. E vai se tornar um hábito quando você perceber a diferença no teu corpo. Por isso que eu faço todos os dias, porque eu entendi da onde vem essa energia, da onde vem essa conexão. É Deus e você no primeiro minuto do dia, mais ninguém. E Praticar. o bom de acordar cedo, porque os espíritos ruins ainda estão dormindo. Não tem vizinho, não tem cachorro, não tem barulho de frente, é um silêncio, é uma paz. 10 para as 5. Eu tenho feito muito isso, porque como eu estou com o hábito de acordar cedo para malhar, né? E eu tenho feito isso. Às vezes eu fico no meu silêncio, até mesmo que eu vá trabalhar, eu ligo o computador aqui para fazer minhas atividades do trabalho, eu não ligo a televisão. Quando eu percebo, eu falo, nossa, está um silêncio tão grande. Quando eu vou ver, quase 9 horas da manhã, e eu não liguei a televisão. É isso. E, gente, presta atenção, a televisão, eles são pagos para só transmitir notícia ruim. Da mesma forma que durante 24 horas eles estão informando coisas ruins, nessas mesmas 24 horas ou nesses mesmos minutos, tem coisa boa acontecendo. Mas por que que eles não colocam nada de bom? Porque eles querem a gente preso nesse círculo vicioso. Você fica com medo de ir à rua, não estou falando que não está perigoso, mas reforça esse trauma, reforça essa dor. Então, quanto mais televisão você assiste, pior fica a tua mentalidade. O cérebro, ele tem a parte física, ele tem a parte de sobrevivência. O cérebro, ele adora uma economia de energia, ele evita dor, ele não joga para perder com a gente. Então, hoje, a gente está sendo governado por ele. E eu fico preso no passado, que é aqueles padrões de segurança. E uma coisa, eu tenho estabilidade, eu tenho segurança. Ninguém tem. Hoje você pode estar vivendo de uma maneira, amanhã eu não sei. Então, que padrão de segurança é esse? É porque ele não quer gastar essa energia. Por isso que a gente precisa ter esse governo mental. Porque ele não vai querer treinar, ele não vai querer comer bem, ele vai dizer para você assim: você vai morrer mesmo. Para que você está fazendo isso? Por que você está mexendo com isso? Fica na sua. Estava tão bom do jeito que você estava. Por que você está mexendo com isso? Porque deixa aquilo ali, ó. Ele quer você sendo governado, ele não quer que você governe sobre ele. E por isso que eu falo que é corpo, mente e espírito. O meu corpo ele tem que obedecer à minha mente tem que obedecer ao meu espírito tem que obedecer ao Espírito Santo. Esse corpo ele não tem legalidade. Aí agora, ele está com preguiça. Ele não está cansado. Ele não está cansado. É a gente que está com o drive errado. Se a gente está cansado, a gente vai dormir. Por que a gente não dorme? Fica no celular. Por que a gente não vai desfrutar do nosso sono? Por exemplo, 9h20 era para a gente estar na cama, quem pode, né? Quem está trabalhando e tudo, tem que ter filho para dormir. Beleza, a criança foi dormir aí. Por que você fica no celular até meia-noite? Então, você não está cansada. Você só está rodando o drive errado. E a culpa de ser viciado no passado não é, meu Deus, eu não sei por que eu... É o cérebro.
porque é ele que faz a gente permanecer lá. E ele faz a gente transferir toda essa responsabilidade para uma escolha. Ai, mas eu não consigo, mas eu. Você fica sempre no não, é difícil, não vou, não dá, você não entende a minha vida, é muita dor, é muito sofrimento, e nisso, aqui, aí eu vou fazendo isso aqui, ó, ainda. Tá todo mundo aí? Ninguém está dormindo, Sim, não. não. Todo... É economia de energia, aí o cérebro ele já vai fazendo assim, ó. Porque cansa e ele não quer, ele quer economia de energia. Então, tudo que é novo, ele vai repelir, ele não vai deixar você fazer. Por isso que você tem que saber o teu porquê. Porque quando você sabe aonde você quer chegar, você não negocia. Quando você entende que aquilo é bom, você não. Por que, que o exercício é bom e as pessoas param? Por que, que comer é bom, é saudável, evita doenças, te dá energia e a gente come mal? Por que, que eu não consigo deixar o açúcar? Por que, que eu não consigo ganhar de uma batata frita, de um hambúrguer? Não é que eu não vá comer, eu vou, só que eu vou dosar. Tem 30 dias, deixa eu comer 2 vezes no mês, 3 vezes no máximo. Agora, todo final de semana, um sorvete, uma pizza, um hambúrguer, economia de energia. Ele não vai deixar você governar a sua mente, governar sobre todas as coisas. Então, é você que tem que acordar declarando como você quer o seu dia, declarando que você não vai perder para aquilo ali, porque você sabe aonde você quer chegar, você tem o governo, você ativou o governo mental. E a moeda do futuro, ela não é o pensamento, ela é o sentimento. Então, toda vez que eu tenho nesse meu cognitivo uma baixa frequência, eu vou servir de palavras vazias, de pensamentos superficiais e de que não vão me levar para o lugar que eu preciso estar. Porque a gente precisa, isso é bíblico, né? A gente é filha de quê? De um pai rico e próspero. Eu digo que todas as riquezas ele já nos deu. E eu preciso que acessar, eu preciso governar sobre todas as coisas. Então, esse governo é você que vai ativar. Só que com a baixa frequência do sentimento que eu tenho em relação a algo, eu vou baixar essa energia. Então, a gente tem que trabalhar com esse sentimento. Então, não é sobre o pensamento. A gente processa aqui mais de 70 mil pensamentos. Eu estou falando aqui, já deve ter passado uns 50 mil. Ai, André, ai, isso não tem nada a ver. Ai, não. Você não está aqui, ó, no sentimento. Vamos aqui, vamos só ouvir. Sem pensar, não tem como. Então, o pensamento, ele sabota a gente. Então, eu preciso ter esse sentimento, essa clareza daquilo que eu quero, daquilo que eu vou fazer. Alguém aqui sabe aonde quer chegar? Eu quero chegar no bem-estar completo. Eu quero dormir uma noite inteira. Ó, o sono. Ó, principal, sono, estresse e ansiedade. E aí, acordar dessa maneira, e a gente vai ter o dormir também, vocês vão ver que vai fazer diferença na vida de vocês. Na nossa vida, né? Porque eu também estou negociando, porque antes, 9h30, eu já estava na cama. E assim, eu percebo nitidamente como as coisas mudam quando você sai. Mas foi o que eu falei para as meninas. Isso aqui que vocês estão aprendendo, vocês vão levar para a vida. A gente
pode sair, tá? Beleza, fiquei ali um mês fazendo, eu posso cair uma semana, 2 semanas, mas vocês agora sabem como reverter. Quando eu não tenho esse conhecimento, fica difícil de voltar. Por exemplo, eu estou aqui com vocês, eu já voltei a fazer tudo que eu faço. Eu sei a rota. Então, por mais que eu, em um dado momento ali, eu parei de fazer, eu sei como voltar. Então, por isso que vocês precisam anotar, vocês precisam deixar tudo salvo, imprime, faz um caderno de anotações, porque quando vocês podem revisitar, caramba, deixa eu dar uma olhada lá no sono, deixa eu dar uma olhada lá no dormir, deixa eu ver sobre esse governo mental, deixa eu ver essa frequência, o que está baixando a minha frequência, o que está elevando, que sentimento eu estou tendo em relação a essa pessoa, a esse trabalho, como que eu vou governar sobre isso? Então, vocês estão tendo um caminho, um passo a passo para vocês governarem sobre a vida de vocês. Olha, aqui tem duas, depois vocês vão receber. Quando a gente olha para as nossas ações, para tudo aquilo que a gente faz, eu tenho o otimista iludido, que é a frequência errada, que é o que a gente está vivendo hoje. E eu tenho o governante absoluto, que esse é daquela frequência da fé, que já está no nível mais alto. E aqui não tem nada a ver com religião, tem a ver com aquilo que eu declaro, tem a ver com aquilo que eu faço, tem a ver com aquilo que eu entrego para mim. Porque se eu me cuido, eu vou entregar o melhor para o outro. Lembra daquela frase? Pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam? Se eu estou mal, eu vou trazer um ambiente pesado. Eu vou deixar aquele ambiente me contaminar e não governar sobre ele. Então, eu tenho, na minha parte da frequência errada, eu oro, eu penso dizendo assim, ó, vai dar tudo certo. Mas eu vivo o quê? No medo, na preocupação, e eu foco na falta. Uma coisa super errada quando eu tenho que emagrecer. A gente foca no que falta. Não, eu já emagreci, eu já gerei energia para o meu corpo, eu já alcancei esse resultado. Esse é o governo. Então, vai dar tudo certo, você vai conseguir, dessa vez você vai chegar, mas eu estou vibrando no medo. E aí, o que o resultado vai dizer para a gente? Eu vou emitir aquela frequência de repetição do cérebro, eu vou rodar a engrenagem de uma forma diferente. Aqui. E aí eu volto a ser escravo da minha realidade. E agora, quando eu entro no governo da frequência alta, eu ignoro o cenário atual, o que eu tenho, da obesidade, por exemplo. Eu vou ignorar, porque eu já estou fazendo tudo certo, então eu vou alcançar. Agora, se eu me concentrar no que eu estou cansada, eu estou obesa, eu não como direito, eu sou fraca, eu não vou conseguir, mais uma vez eu estou tentando e eu sei que não vai dar certo. Porque é isso que o cérebro fala para a gente. Menino, de novo, tu vai tentar isso. Para com isso. Fica onde você está. Agora, quando você ativa aquele querer, aquela pujança, ninguém vai me parar mais. Eu vou alcançar. Olha a diferença do governo absoluto. E aí o sentimento que eu tenho interno, ele é o quê? De certeza absoluta, de não duvidar sobre as minhas ações, de respirar aquilo que eu estou desejando para mim. Olha a diferença dos dois, do otimista iludido e do governante absoluto. E aí o que vai transformar a minha realidade? E também isso é bíblico, renovação da mente.
Se eu viver da maneira que o mundo está, eu não vou renovar, eu não vou alcançar. E aí a gente vai viver nesse loop, rodando, rodando, rodando. Quantas vezes aqui a gente já tentou emagrecer? Quantas vezes aqui a gente já tentou dormir bem? Quantas vezes a gente já tentou entrar numa conversa poderosa? Qual foi a última vez que a gente teve uma escuta ativa com alguém? Porque a gente não escuta. Quando uma pessoa vem contar um problema, isso é uma falha nossa, a gente precisa treinar isso. Assim, sabe o que aconteceu comigo? Meu marido, meu acidente. A pessoa que está falando, ela só quer verbalizar o que passou com ela. E sabe como a gente não treina a escutativa? Porque se a gente perguntar, se a pessoa perguntar para você o que você ouviu do que eu falei, você não vai saber. Você vai pedir para ela contar de novo. Então, até isso, gera uma energia para dentro do nosso organismo. E é o que eu falo com vocês, ninguém é obeso porque quer, ninguém come porque quer, ninguém é apaixonado no açúcar porque quer. É tudo sentimento. Sentimento, emoções, passado. A Bárbara falou lá do trauma. A Bárbara já tem o efeito contrário, ela já evita a alimentação porque ela teve uma dor na família. Então, hoje ela entendeu que o alimento foi feito para nutrir, ela já virou essa chave. Mas tem outros padrões ali que precisam ser mudados. Para mudar a energia, a gente consegue sentir a energia das pessoas quando estão próximo da gente. Então, a gente sabe que existe uma dor, todo mundo tem, todo mundo vai ter, não tem como. Só que aí, mais uma vez aquilo que eu falei, se eu percebo que eu estou doente, eu consigo me curar. Agora, se está tudo bem, como que eu vou entrar nessa mudança? É o ponto cego, às vezes eu não estou nem enxergando aquele problema. Alguém que me diz o que eu preciso, não é que ela vai dizer o que eu preciso fazer. Por exemplo, isso tudo que eu estou falando aqui, alguém tinha noção? Não. É um ponto cego que a gente tem. Então, isso faz o quê? Abrir a mente, expandir o nosso conhecimento. E aí a gente vai fazer dentro da rotina de cada um, aos pouquinhos. Não dá para a gente fazer tudo de uma vez. Por isso que eu diminuí esse primeiro minuto, colocando ali 5 minutos. Mas se vocês forem lá no meu Insta, vocês vão ver que tem 30 minutos, às vezes 40 minutos desse primeiro minuto da manhã. Mas não adianta, a nossa rotina ela é muito acelerada. Então, eu decidi diminuir esse tempo, fazer a gente mudar essa configuração do nosso acordar para ativar esse governo absoluto, para que a gente perceba essa diferença no nosso dia a dia. O nosso sistema ele opera de duas maneiras. No ruído, que é aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente lembra do pensamento. Então, são os egos, o ego, os vícios. O celular, então, gente, ele é muito poderoso na nossa vida. Ele é tão poderoso para o mal quanto para o bem. Só que a gente não está sabendo usar o celular. Virou o senso de urgência. Tira a notificação, saia de grupos que não está fazendo sentido. Se você parar para analisar, nem tudo que está ali é importante. Mas a gente se acha importante de entrar em certos grupos que não vai somar. Por exemplo, esse grupo que nós estamos, ali é para falar.
Ali é para uma ajudar a outra. Ali é para a gente ativar esse governo mental. É um grupo que soma na nossa vida. Às vezes, o grupo de família é só briga. É só você já dar aquele bom dia mal-humorado. Ah, mas eu preciso falar com a minha família. Aí você pode falar no privado. Se está fazendo mal, dá um tempo. Fala assim, família, hoje agora eu vou cuidar de mim um pouco. Depois eu volto. Eu tenho certeza que eu vou voltar mais forte. É só para a gente diminuir esse ruído. A gente eliminar essas brechas que vai entrando na nossa vida. Então, esse sistema, que é o ruído, e tem o antídoto. E sabe qual é ele? É matar a carne de fome para sensibilizar o espírito. E muitas pessoas aqui já fazem, que é o jejum. Porque no jejum, ele vai deixar a gente mais sensível, ele vai te tirar dos ambientes. Não é você passar fome, não. Tem o jejum espiritual, ele é espiritual o jejum. Ele não tem outro para emagrecer, não tem nada disso. Mas, um exemplo, eu faço minha refeição 9 horas da noite, vocês já fazem, come 9 da manhã. É um jejum. E esse período, vocês vão tirar para vocês vão pensar, vocês vão sentir, vocês vão sair dessa escuridão que talvez a gente viva hoje em certas questões, em certos vícios. Vocês vão diminuir o celular, vocês vão trazer consciência para a vida de vocês. E nisso a gente vai diminuindo o ruído e vai aumentando a nossa frequência. Eu falei que ia ficar meia hora. Já estou acabando. E aí é onde entra o governo mental absoluto. Não existe reprogramação mágica. Existe deixar o programa antigo para a gente instalar o novo. O computador, como que a gente tem que fazer com ele? Não tem hora que a gente tem que dar um boot, desligar? É isso que a gente vai fazer. Esse primeiro minuto da manhã, essa rotina, é para a gente dar um boot no nosso cérebro. Então, não vai existir remédio, não vai existir mágica. Só vai existir vocês executarem a tarefa de vocês, para vocês entenderem como vocês vão governar sobre a mente de vocês, sobre o dia de vocês. Tem o desbloqueio, que é acessar esse inconsciente. Quando eu acordo dessa maneira, eu estou fazendo o quê? Eu estou ativando algo que está lá dentro que antes vocês não viam. Então, eu vou limpar essas raízes emocionais do seu dia, do trauma da anterior. Eu só tenho, lembra que eu falei? Eu só tenho agora e eu vou governar sobre esse agora. E quando eu faço isso, eu estou fazendo o quê? São novas trilhas. Eu estou rodando esse programa. Então, eu estou trazendo um novo sentimento, eu estou trazendo identidade, eu estou trazendo o meu cérebro para o agora, para aquilo que realmente importa. Olhar o celular de manhã não importa, de verdade. Ai, mas e se tiver uma notícia ruim? Pior ainda. O que você está mandando para o seu cérebro? Então, a gente precisa decidir se a gente quer viver escravo ou se a gente quer governar sobre todas as coisas. Depois eu vou falar aqui, numa próxima, das 7 camadas da identidade, de como a gente é projetado por aquilo que as pessoas falam, por aquilo que os nossos pais falam, por aquilo que professores falaram. A gente foi sendo moldado por tudo isso que a gente ouviu. E isso também é muito legal, porque a gente vai entender qual é a nossa verdadeira identidade e quem a gente deve seguir.
Isso trata também do governo mental. Então, turma, o grande código para a gente poder moldar a nossa mente não é um momento de barato, dopamina barata. Não é coisa rápida. Como a Lúcia falou aqui, a gente precisa treinar, a gente precisa se permitir para que a gente alcance esse resultado. Não é pílula mágica, não é aquele remedinho que você coloca e está tudo bem. Foi o que eu falei para as meninas hoje, eu não sou contra ele, não sou contra a pílula mágica do momento. Porém, a galera não está tendo esse conhecimento aqui. Se você cair, você vai ficar. Vocês estão aprendendo o processo e a gente vai cair. Só que a gente vai saber como se levantar mais rápido. É aí que é a virada de chave. O remédio, um remedinho para dormir, ok, ele vai funcionar. Até quando? Não é muito melhor eu fazer a regra do 3-2-1, que é o dormir? 3 horas antes de dormir, ninguém fala em trabalho. 2 horas antes de dormir, eu faço a minha refeição. E 1 hora antes de dormir, ninguém pega em celular. Será que é difícil? Ai, Andréia, mas eu tenho o meu trabalho. Ai, Andréia, eu tenho que entregar. Você teve o dia inteiro para entregar. Aonde foi que você não governou no tempo? Aonde foi que você deixou a falha? Aquela mensagem que você foi responder, você poderia estar respondendo o e-mail do seu trabalho, você poderia estar fazendo a sua comida. Outra coisa é rotina, é gestão no tempo. Eu não faço gestão do tempo, não tem como. Mas eu posso estruturar para mudar. Antigamente, gente, eu falo isso porque eu vivi isso. Meia-noite eu ligava o computador para trabalhar. E ia até 3 horas da manhã. Só que isso estava acabando comigo. E toma mais café. Tomando café 1 hora da manhã. É surreal. Agora, tem gente, acho que a Bárbara trabalha aí à noite. O seu é uma outra estrutura, mas dá para você fazer também. Porque lá você já tem como agir? Você tem a sua hora de dormir, você vai ter a sua hora de fazer a sua respiração, de fazer a sua declaração. Você, então, que trabalha em hospital, é declaração o tempo todo. O tempo todo, você declarando sobre você, declarando sobre aquilo que você quer entregar, declarando sobre a sua noite, que é muito mais complicado. Mas, assim, não se coloque naquela condição, não vou conseguir. Não existe isso. Aí entra naquela questão do iludido. Você ora, você crê, você declara, você pede, mas você vive no medo, você vive na ansiedade, você vive na angústia, você vive na ansiedade. Então, não está fazendo sentido aquilo que você está declarando sobre a tua vida. E aqui eu coloquei, não existe colheita sem plantação. Se você plantou laranja, você vai fazer o quê? Você vai plantar o quê? Você vai colher o quê? Então, a gente precisa entender qual a sementinha que eu estou colocando, qual a semente que vocês estão plantando. Você vai colher prosperidade se você plantar o quê? Governo. Se você governar, se você mudar a trilha neural, você vai alcançar o seu resultado. É uma construção, né? É uma construção. E vocês conseguem perceber que está fora de dieta aqui? Porque quando eu governo, eu não vou precisar de receita mágica. Ajuda. Receita mágica não, que a alimentação não é mágica, a alimentação é vida. Mas quando eu governo, eu vou ter consciência se aquele alimento está me nutrindo ou se ele está só me alimentando. Uma batata frita, ela te alimenta ou ela te nutre? Se você é reinante, se você é governante, você vai dizer não. E aí você não vai precisar da dieta. Não estou falando que ela não é importante, mas eu estou dizendo, e até para você
Se você mudar o teu governo, se você entrar no governo mental da tua vida, se você ser governante, você vai seguir a dieta da nutricionista. E aí ela vai até te aplaudir, porque você vai estar seguindo certinho. Ela não vai entender nada. Ela, opa, o que está acontecendo aqui? Tanto tempo que você não seguia, agora olha o resultado. Se o seu percentual de gordura mudou, você... É diferente. Vocês vão ajudar a nutricionista e o professor também. Tem que ter resultado, gente. Não dá, não dá. Deixa eu tirar aqui. Então, nosso protocolo acordou daquela maneira, em 10 minutos antes de levantar do teu horário, 10 minutinhos, vai no banheiro, bebe a tua água, faz a tua declaração, tem que fazer a posição, ó, de poder. Depois eu vou mandar lá o nome do autor, do escritor, dessa posição de poder. Declara sobre o teu dia, faz um alongamento, um agachamento, o que você quiser. Leia a palavra, leia um livro, não vou entrar aqui nesse mérito, eu prefiro a palavra, porque é transformador, nem que seja um versículo, você mentaliza aquele versículo para o teu dia e você leva ele para toda hora. Eu acordo com um versículo, leio, e eu vou declarando ele durante todo o dia, todo dia. Não, isso aqui não vai governar, não, 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 não vai entrar, chegou, não vai fazer, não vai falhar, não. Governo mental. E na hora de dormir, a regra do 3-2-1, que eu falei. 3 horas antes de dormir, ninguém fala em trabalho, vai curtir a família, vão beijar, vão abraçar o filho, o neto, nada de trabalho. 2 horas antes de dormir, o almoço, a janta, e 1 hora fora de celular. E também declarar sobre o teu sono. O sono foi feito para desfrutar e não para... Nossa, acabou. Não. Então, você declara sobre o teu dia, você agradece, você também pode escutar, tem várias... Eu vou também disponibilizar lá no grupo as músicas. Eu não gosto, né? Mas para dormir ouvindo, mas para quem tem essa dificuldade, gente, em minutos você já vai, porque não é com falas, é instrumental. É justamente para alcançar aquela frequência beta, alfa, das nossas conexões, da frequência do nosso cérebro. E o outro movimentar, que todo mundo aqui já faz o seu movimento, mas eu vou colocar também uma atividade após o almoço, de 1 minuto, e uma atividade na parte da tarde. Então, é o acordar, o movimentar, o alimentar, o dormir e o respirar. Então, respirar e dormir. Sempre eu troco, respirar e dormir. E entra nessa questão do... Gente, a respiração é porque aqui, rapidinho, só para vocês verem também. Eu tenho... Eu também vou... Não tá aberto. Da importância da respiração. Não está aqui, não. Eu vou disponibilizar lá para vocês. Eu tenho que colocar aquela carta para cada, que eu falei na primeira reunião, eu estou com uma angustiada, porque acontece, gente. É impossível a gente não ficar chateado, é impossível a gente não ficar angustiado. Só que eu preciso tratar isso rápido. É lavar o coração, para ontem, é na hora, papum, vai lá e resolve, desconecta, próximo.
Aconteceu, desconecta próximo. Não tem como, por mais difícil que seja. E aí, nessas cartinhas, ela vem mostrando o que eu faço. Quando eu estou com raiva, quando eu estou com angústia, quando eu estou ansiosa, aí tem ali o que eu declaro e falo até para você a respiração. Se você vai fazer a respiração 4-2-1, 6-4-2, é bem legal essa cartinha. Vamos lá, dúvidas? É difícil? Vamos construir. É isso? Não, é só começar. Mais alguém? Bárbara? Bárbara, fala aí com a gente, Bárbara. Quem é que vai tentar fazer já amanhã esse acordar? Eu Isso. Não vou nem pedir para vocês. Eu queria já até anotei. Eu queria ver vocês lá, ó, com a carinha aqui, ó, na aguinha. Um minutinho lá, assim, ó. Ainda bem que você falou da água, o TDAH não deixou. Espera aí que eu vou anotar da água. Ó, vou fazer. Acordou, longe de celular. O celular tem que ficar fora da cama. O bom seria fora do quarto, mas eu sei que isso não vai acontecer. O correto seria acordar com o despertador, sem o celular. Vai no seu banheiro, bebe a sua aguinha com sal, com vinagre, então água natural. Se for vinagre, tem que ser vinagre de maçã. Uma colherzinha ou duas. Gente, quando tu coloca aquele vinagre para dentro, tu já... E é ruim demais. Faz a respiração 10 vezes. Primeiro, posição de poder. 10 vezes. Declara sobre o seu dia. Faz um agachamento, um alongamento, sei lá, pula. Energia total. E vai ler algum versículo, ler um livro, se vocês quiserem. 5 minutos eu fiz isso. E a aguinha, claro, a aguinha só esqueci de falar. Taca água na cara. Vocês já viram o vídeo da galera colocando a água no gelo? Já. Já. Porque é para acordar o nosso sistema. Para sair do trauma, Bárbara, da noite anterior, do dia anterior. Entrar no governo mental. A gente está saindo do escravo para governar. E aí você vai fazer o teu dia. Lembra lá dos alimentos? Tirar industrializado, tirar o açúcar. Se não der para tirar, para diminuir. Diminui só isso. E aos poucos eu vou mudando esses hábitos. Devagar o processo. Mas eu tenho certeza que a gente colocando um tijolinho por dia ali, a gente vai construir essa casa. E aí é uma casa forte, é uma casa, aí é governante, é reinante mesmo. Aí acabou. Não tem quem mexa com a gente. Entendeu? Lembra desse livrinho aqui também, olha. De novo, 700 narrativas poderosas. Ele tem conjugal, espiritual, para solteiros. Eu estou fazendo solteiro todo dia. Tem mais de 100 declarações
para cada uma. E ele é bom porque ele tem exercícios para fazer. É muito, 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 muito real isso aqui. Ó, crenças de identidade. E aí ele vem declarando, por exemplo, se eu estava falando isso, se eu falar assim, fala 10 palavras positivas a seu respeito, a gente já está mais treinado. Você vai pensar, mas quando eu falar do negativo, vai ser muito mais rápido do negativo do que do positivo. Você vai falar 3, 4 no máximo. Então, aqui reforça a nossa crença de capacidade, crença de merecimento, crença de... Nossa, isso vai ser enorme. Merecimento, capacidade, identidade. São essas. Essa do merecimento, se a gente parar para entender o que eu mereço nessa vida. Alguém já parou para pensar nisso? Eu mereço só uma casa? Eu mereço uma família? Eu ultimamente tenho pensado nisso. O que eu mereço de verdade? É bom a gente pensar. E aqui ele ativa essa crença de merecimento. Eu mereço ser feliz, eu mereço aproveitar minhas férias, eu mereço ter qualidade de vida, eu mereço ser amado, eu mereço prosperar em tudo, eu mereço viajar, ter lazer, eu mereço ter um casamento feliz e abençoado, eu mereço ter uma família feliz e unida, eu mereço ter saúde mental perfeita, eu mereço ter saúde espiritual, eu mereço ter uma vida abundante, pela graça e misericórdia de Deus, eu mereço ter um corpo incrível. Eu não quero só um corpo saudável, eu quero um corpo incrível, com energia, que eu consiga fazer as minhas atividades, que eu consiga entregar o melhor para o outro. Eu mereço viver em paz. Enfim, ó, tem 3 páginas só dessa crença de merecimento. Aí eu te falo, imagina você acordando todos os dias e declarando isso sobre a sua vida. Muda o jogo, muda a configuração do nosso sistema. Algo mais que eu possa ajudar? Olha, eu quero que vocês coloquem nem uma coisa só do que vocês vão fazer amanhã. Não quero nem tudo. Uma coisa só. Ou a declaração, ou a água gelada, ou a aguinha normal. Sabia que tem gente que nem água bebe quando acorda? E tem que ser água natural, tá? Eu vou beber água, que normalmente eu acordo e bebo café. Mas por que a gente bebe café? Para poder trazer. A gente terceiriza a nossa fisiologia. A gente está cansada, bebe o café para dar aquele up. Mas o primeiro minuto é a água, de morna a natural. Porque o nosso sistema está quente, a gente acabou de levantar, está aquecido. Aí você coloca água gelada? Não pode, tem que ser ela morninha, ou natural. Eu já bebo a água com vinagre. Por incrível que pareça, já tem tempo, e mesmo assim, porque minha doutora me obrigou. Acostumei. E é o vinagre de maçã, né? Esse mesmo. Eu acostumei. Mas é o que a gente está falando, é hábito, virou hábito. E vou te falar uma coisa, eu não sei se ele me tira o apetite, eu não tomo aquele cafezão, eu não sei se tem a ver. Tem a ver? Tem. Então, isso aí. Ele reduz a insulina, a resistência insulínica, ele é bom, vinagre é muito bom. As pessoas vão criticar, enfim, você está fazendo uso, é o que eu falo, não acredita, faz e vê como que você... E é essa percepção, reduz a fome. Reduz. A minha tem sido reduzida.
Agora eu vou fazer isso aí de enfiar a cara dentro do gelo, hein? Quem sabe me Pode ser uma água desestressa. gelada primeiro, a água gelada já acorda. O melhor seria o banho, mas aí, né, não vou fazer isso. Eu vou tomar o banho, mas vou enfiar a cara no gelo assim para me desestressar. Mas, ó, vou falar, se a gente fizer o ritual completo, a rotina, que é a respiração, só a respiração do Wim Hof, que é do homem gelo, ele já aquece o nosso corpo, você toma banho gelado tranquilamente, porque é uma respiração diferente, ela é aquela respiração mais rápida, Aí você segura e depois você repete esse ciclo de 3 a 5 vezes. Então, o seu sistema, ele aquece. Aí você vem com um alongamento, vem com HIIT e acabou. Seu corpo está aquecido para você tomar qualquer banho gelado. Entendeu? Mas é o que eu estou falando. Vamos fazer esse primeiro, devagar. Um hábito que você já tem, que é esse vinagre de maçã, água gelada, o alongamento ou um agachamento, algum movimento. E a declaração. Declara como vai ser o seu dia. E sabe uma coisa que é bom também? Vocês podem colocar para o final do dia, porque a gente é muito ingrato. A gente fala de gratidão, mas a gente acha que a gratidão é só obrigada, Regina, obrigada, Nelly, obrigada, Luciano. Isso é educação. Agora, para pensar hoje mesmo, já pega um caderninho e coloca 3 coisas porque você é grato no dia de hoje. E todo dia. A gente vai exercitar o poder da gratidão da forma correta. Porque quando a gente para escrever, a gente vai ficar assim, nossa, mas tem tanta coisa. Tá, escreve 3 só. O nosso cérebro gosta de economia, como eu falei. Então, ele não vai querer fazer isso. Tudo que cansar vocês, o cérebro vai querer bloquear. Tudo. Ele não vai a favor de vocês. Então, esse processo de dormir aí no final do dia, fazer escrever pelo que você é grato no dia de hoje, e esse acordar, o cérebro vai bloquear. Amanhã você vai jogar que assim, ó, não vai acordar. Ele não vai fazer você levantar. Ele só vai fazer você levantar para treinar, para trabalhar, para cuidar da casa. Por isso que a gente precisa saber o nosso porquê. Por que você está fazendo? Só que você só vai perceber quando você fizer. Entendeu? Tesouro. Turma, vamos encerrar. Deixa eu fechar aqui. E agora, a gente já vai desacelerando. Não fica no celular. Não entra na rede social. Eu vou fechar aqui, não abro mais, eu só mando coisas amanhã. Vocês viram na última que eu não mandei nada. Eu falei, eu vou mandar depois da aula. Eu falei, não vou entrar nisso agora nada. Eu vou fechar o meu computador, vou tomar o meu banho e não vou olhar nada. A gente já vai desacelerando, apaga as luzes. Ainda tem isso, mas depois eu falo. Faz a respiração, escuta algo que vai trazer essa consciência, que vai fazer vocês desacelerarem do dia. Vocês viram a energia aqui. Em 2 minutos eu desconecto, porque eu já vou trazendo isso para a minha consciência, para o meu corpo. Eu começar a falar aqui, mais 1 minutinho, vocês já vão fechar o olho. A gente vai respirando. Agora, se vocês forem fazer algo, esse sono não vai ajudar, não vai ser reparador.
No ele já foi, né? Já está com ele lá quase indo. Quero agradecer pela presença de vocês e o desejo do meu coração é que vocês consigam fazer algo dentro do que foi proposto. Oh, meu Deus, como é que tira isso? Tem muita coisa para a gente fazer. Esse grupo eu decidi que vai ser o grupo de transbordo. Eu coloquei lá desafio, mas não vai ser desafio de 5 dias. Eu vou estar sempre alimentando vocês com informações, com coisas novas, com tudo aquilo que eu sempre busco, né? Essa aula, por exemplo, foi lá de São Paulo, do grupo que eu participo, eles trabalham muito essa questão da mente, de governar, de mudar a nossa imagem a nosso respeito. Então, muito obrigada mais uma vez, que o Senhor nos abençoe, que a gente tenha um sono reparador, que a gente desfrute da nossa cama, que a gente seja grato por esse momento e já agradecendo pelo nosso dia, que foi extraordinário. A gente fez o melhor com o que a gente tinha, a gente usou os recursos que nós tínhamos e agora a gente está trabalhando para que esse sono ele seja realmente restaurador e que amanhã a gente acorde cheio de energia, vitalidade e entregando o melhor do que a gente tem para o outro e para a gente. Amém. 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 Só agradecer por você passar os conhecimentos para a gente. É isso aí. É verdade. Obrigada, Andréia. Obrigada, Dani. Uma noite abençoada a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Dudu. Boa noite, tia Andréia. Boa noite, tia Dani. Boa noite, meu amor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.